começar aqui então nosso papo. Na semana passada, nós falamos sobre as contas a pagar. Semana passada, vou considerar a última que a gente teve aula, né, gente? Não a última Isso. da semana passada. Então, nós falamos sobre as contas a pagar, falamos de como ela funciona, né, essa estrutura toda, como um filtro, até a gente poder registrar, né, as contas efetivamente. Antes da gente fazer, né, alguns exercícios que nós temos na apostila, eu não vou fazer todos, eu vou fazer só alguns para vocês pegarem o jeito e depois vou deixar vocês tentarem fazer para a próxima semana, né? Então, antes da gente passar para esse processo dos exercícios, eu queria falar rapidamente sobre um outro componente aqui, que são as contas a receber. As contas a receber são muito parecidas com a estrutura das contas a pagar. A gente também está falando de contas que eu vou receber no futuro. Então, são as vendas, eu vou registrar nela as vendas que eu fiz ou a prazo, ou as vendas que eventualmente eu fiz, por exemplo, no cartão de crédito e que eu só vou receber mais para frente esse dinheiro, que eu não fiz a antecipação desse recebimento, né? Então, o que nós vamos registrar aqui são as nossas vendas ou aquela que eu fiz a prazo, né? Ó, meu cliente pagou com um cheque para daqui a 30 dias, meu cliente fez um crediário, fez um boleto para ele pagar, ou as vendas no cartão que serão pagas, né? Você vai receber ela mais para frente, certo? Qual que é a importância da gente fazer esse controle das contas a receber? Lá no contas a pagar, a gente tinha como importância o fato de que eu preciso ter um controle de que momento que eu vou fazer um pagamento, e aqui é justamente o controle de quando e quanto vai entrar de dinheiro na empresa. Eu preciso ter essa informação para que eu possa planejar eventualmente as datas das contas que eu tenho que pagar, né? Se eu vou precisar ou não eventualmente descontar uma duplicata, lembra que a gente falou do desconto de duplicata? Eu preciso ter essas informações para me organizar, para me planejar, para não correr risco de chegar na data e eu ter que virar lá, por exemplo, para o Anderson, falar: Anderson, não vou poder pagar hoje, cara, porque eu não tenho dinheiro, né? Então, é fazer um planejamento financeiro para saber quando que esse dinheiro vai estar em caixa. A gente divide essa cobrança, né, do controle das contas a receber em cobrança bancária, cobrança bancária ou cobrança em carteira. O que é cada uma delas, né? Até está escrito aqui em cima em carteira. A cobrança bancária é aquela em que existe a intermediação de um banco entre você, empresa, e o cliente. Então, o caso de um boleto bancário, né? Um, um, o cartão de crédito, um cheque, isso é uma cobrança bancária. A cobrança em carteira é aquela que o cliente precisa necessariamente ir até a empresa para efetuar o pagamento. Então, uma duplicata, uma promissória, um crediário. Então, esses são relativos à cobrança em carteira. Cobrança bancária, aquela que é feita através do banco. Não
tem muito segredo, né, gente? Não tem muito o que discutir, o que tentar de diferente disso. E como funciona o modelo do controle de contas a receber? É igual ao controle de contas a pagar, tá? Só que ao invés de eu colocar lá, por exemplo, fornecedor, eu vou colocar cliente. Ao invés de falar da compra que eu fiz, eu vou falar da venda que eu fiz. De resto, gente, o modelo, a estrutura é exatamente a mesma, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ali no quadro branco. Aliás, eu nem preciso ir no quadro branco. Eu tenho aqui um slide que serve de quadro branco. Tá aqui. Na apostila de exercícios, quem eventualmente tiver ela fácil aí à mão, na página 87, na parte de baixo aqui, ó, a gente tem alguns exercícios sobre cálculo de juros, né? Sobre essa parte de calcular os juros do pagamento. São 6 exercícios. Eu vou fazer aqui um ou dois, e aí eu vou deixar o resto para vocês tentarem fazer. E aí depois eu vou nas planilhas, que tem uma planilhazinha também para a gente entender disso aqui. Então, olha só, vamos lá. Para quem não tiver com a apostila, eu vou colocar aqui os dados do exercício. Então, exercício 1. Um capital de R$ 3.200 foi aplicado pelo prazo de 2 meses a uma taxa de juros de mensal de 3% ao mês. Qual será o valor dos juros a receber? Então, ó, vamos lá. Como que a gente resolve? Vamos lembrar, a gente falou a fórmula esses dias atrás, mas vamos lembrar dela, né? Ele nem quer saber o montante, ele só quer saber dos juros. Então, a fórmula dos juros, a gente viu lá que era J igual a C vezes I vezes T, onde C é o meu capital, I é a taxa de juros e T é o tempo. Então, traduzindo isso aqui para números, a gente tem 3.200 vezes 0,03 vezes 2, né? 3% ao mês, 2 meses. Aí, quem tiver, de repente, com uma calculadora na mão, vai fazer essa conta bem rapidinho. Eu vou fazer na mão só para o pessoal lembrar como que faz na mão, né? Então, ó, a gente tem 0,03 vezes 2. Isso aqui é fácil, dá para fazer de cabeça. Dá 0,06. Tá? Agora vamos fazer aqui, ó, 3.200 vezes 0,06. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 3, 18. E 1, 19. Tem duas casas de vírgula, então R$ 192. Certo? O exercício não perguntou, mas se ele quisesse saber quanto que essa pessoa vai resgatar na aplicação, ou seja, quanto que ela vai pegar de volta, ela vai pegar de volta os 3.200 mais 192.
Aqui é fácil, né, gente? É continha muito baba. 3.392, tá? O exercício também não pede, mas eu quero passar uma outra coisa para vocês. Vamos supor que ele fizesse essa aplicação e no lugar do juros simples fosse uma aplicação que fosse render em juros compostos. Quanto que ele ia ter no final? Então vamos lá. Como que é a fórmula dos juros compostos? Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a T, tá? Então aqui, gente, com a calculadora básica, não dá para fazer. Aqui a gente precisou de uma calculadora científica ou de uma calculadora financeira. Vou ensinar pelo celular como que a gente resolve esse problema, tá? Então, ó, isso aqui vai ficar o seguinte. Capital é 3.200. Dentro do parênteses, nós temos 1 mais 0,03. Tudo isso elevado ao quadrado. Gente, isso aqui, ó, na verdade, o que que é? Você vai pegar 1,03, que é a soma, né? E fazer vezes 1,03. Mas dá para fazer isso direto no meu celular, né? Será que eu consigo fazer essa conta direto? Então vamos pegar aí a calculadora do celular, eventualmente, né? Eu tô aqui, ó, com a calculadora básica. O meu modelo de celular, que é o da Samsung, e boa parte dos celulares, a hora que eu viro ela, ele vira calculadora científica, tá? E aí, como que nós vamos escrever? Nós vamos escrever desse jeito aqui, ó, 3.200. Espera aí que eu já mostro para vocês, né? 3.200 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,03, fecha parênteses. Agora, olha só, se vocês olharem, vocês vão ver que a calculadora no modo científico, ela tem um botão que tem aqui um x ao quadrado. Não dá para ver muito bem na câmera, mas tem um x ao quadrado. Como esse aqui é elevado ao quadrado, eu poderia apertar esse sem problema nenhum. Só que, deixa eu fazer diferente, deixa eu abrir a minha calculadora do computador. E aí eu vou mostrar o botão para vocês. Então, espera aí. Tá aqui embaixo a calculadora, né? Eu tenho, se vocês olharem aqui, ó, a calculadora do computador, ela tem um botão, e na científica é a mesma coisa, que é um x elevado a y, né? O que que é isso? Significa que se no lugar do 2 fosse 3, era só eu apertar esse botão que ia resolver meu problema. Se fosse 4, mesma coisa. Então, como que eu vou fazer na calculadora do computador? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer ficar visível para vocês isso aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 3.200, tá? Vezes, vou abrir parênteses, 1 mais 0,03, fecha parênteses, elevado a 2. E aí, só apertar o igual. Olha só, o resultado deu
3.394,88. Vou anotar ele aqui para a gente não se perder. Montante igual 3.394,88. Olha só, gente. É o mesmo período de tempo, é a mesma taxa de juros, mas aqui ele deu para a gente uma diferença de R$ 2,88 nos juros compostos a mais, né? Por que que é importante eu entender isso aqui, gente? Se você foi lá, né? A Lívia foi lá e financiou uma casa. O valor que ela financiou vai ter juros compostos. Por isso que o valor que a gente paga é muito maior do que o que a gente pega emprestado, né? Se ela esquecer de pagar uma das prestações, ela esqueceu de pagar desse mês, na prestação vai calcular juros simples. Só que no valor geral do imóvel, juros compostos. O Anderson resolveu trocar a moto, financiou uma moto nova. Novamente, nos juros da moto vai ter isso aqui. Na parcela vai ter esse de cá. A Stephanie, ela pagou o valor mínimo da fatura do cartão de crédito. No mês que vem, o que ficou lá no cartão é juros compostos. O Juan, ele parcelou a fatura do cartão. Também, juros compostos. Então, olha como que a gente precisa entender o quanto que os juros compostos é pesado para o nosso bolso, né? E isso que deu, Marcelo, 2,88 é pouquinho. Gente, é pouquinho porque eu estou elevando ao quadrado, tá? Essa diferença. Se fosse um período de tempo maior, essa diferença ela cresce demais. Eu vou mostrar para vocês como que ela cresce. Olha só. 2 ao quadrado é igual se eu fizer 2 vezes 2. Por quê? Porque é a definição de 2 ao quadrado. Então, os dois casos vão dar 4. Ô, Marcelo, Oi. foi elevado a 2 porque era 2 meses. Porque eram 2 meses. Se fossem 3 meses, Aí elevado ao, elevado a... né? Ah, 4 entendi. elevado a 4. Entendi. Só que 2 elevado ao cubo, né, que é a terceira, ele é diferente de 2 vezes 3. Né? 2 ao cubo é o que? É 2 vezes 2 vezes 2. Esse aqui dá 6. Esse aqui, ó, já deu 8. Já começou a apresentar uma diferença, né? 2 à quarta. E 2 vezes 4. 2 vezes 4 é fácil, todo mundo sabe. É 8. 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Olha como que vai ficando cada vez maior o abismo dessa diferença. Tá? Então, eu estou dando exemplo com 2. Né? Se fosse outros valores, essa diferença daria bem maior. Vamos fazer o segundo exercício, né? Vou fazer ele aqui para vocês pegarem um pouquinho mais do jeitinho da coisa. Então, deixa eu pegar aqui o enunciado. Uma instituição financeira, exercício 2. Isso tem na apostila, tá, gente? Ninguém precisa copiar o enunciado, não, pelo amor de Deus.
uma instituição financeira faz empréstimos e cobra 8% ao mês de juros simples. Quanto será pago de juros em 3 meses para um empréstimo no valor de 5 mil reais? Então, vamos lá. Outro exercício facinho, facinho da gente resolver. A gente tem, então, aqui, ó, J é igual a capital, que é 5 mil, vezes 0,08 vezes 3 meses. Então, aqui a gente tem o seguinte: 3 vezes 8, 24. Né? Se não mudou nada da última vez que eu fiz, dá 24, 0,24. Então, 5 mil vezes 0,24. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Isso aqui vai dar quanto? Só pegar aqui que eu acho que eu peguei coisa errada. Peguei valor errado, hein? Cadê? 20. Ah, aqui tem mais um 0. Aí, agora sim. 0, 0, 0, 0, 2, 1. Tem duas casas, então juros igual a 1.200. Quanto que a nossa criatura vai pagar no total? Ela vai pagar os 5 mil que ela pegou, mais os 1.200. Então, ela vai pagar o montante de 6.200. Vamos só para fins didáticos fazer o cálculo se ela tivesse que fazer esse empréstimo e fosse cobrado juros compostos, que é o que acontece na prática, na realidade, tá? Então a gente teria 5 mil vezes, abre parênteses, 1 mais 0,08 elevado, deixa eu pegar aqui, elevado ao cubo. Nós temos aqui, ó, R$ 6.298,56. Gente, é praticamente R$ 100 de diferença nesse caso aqui, e não R$ 2, né? Olha como, né, a diferença fica grande. Ah, Marcelo, R$ 98 para quem pegou 5 mil não é nada. Gente, me fala se na hora de pagar um boleto, pagar R$ 100 a mais não faz diferença não para vocês. Para mim faz, tá? Claro que faz. Claro que faz, né? Então, gente, para a gente entender por que, que a gente tem que olhar bem antes de fazer, eventualmente, um financiamento, antes de fazer um determinado tipo de empréstimo, porque é pesado, né? Não é pouca coisa que a gente vai pagar, não é pouca coisa que a gente vai
ter, né, de acréscimo no valor que a gente vai pagar. Existem, e aí depois a gente pode retomar mais para frente, daqui umas 2, 3 semanas, a gente retoma aquela questão que a gente estava falando sobre investimentos. Existem investimentos que pagam para você calculado nos juros compostos. Isso é excelente, tá? Então tem o lado bom também dos juros compostos. O pessoal acha que é só a parte de pagar, né? Mas os juros compostos têm a parte boa também. Aí, gente, o exercício 3, 4, 5 e 6 é nessa mesma toada, nessa mesma estruturazinha. Eu vou pegar e vou fazer com vocês aqui o começo do exercício 7. Porque o exercício 7, para quem eventualmente está com a apostila aí, ele traz assim, ó: toda compra efetivada a prazo na empresa gera uma série de obrigações com valores e datas de vencimento. Para ter controle dessas obrigações, elas devem ser lançadas em fichas de controle de contas a pagar. Então, o que acontece? A gente precisa, se vocês olharem, né, embaixo do 7, a gente tem do A até o M, e na página do lado nós temos uma tabela para a gente preencher. Marcelo, eu posso fazer esse exercício, de repente, numa tabela de Excel, igual a Simone já ensinou para a gente? É lógico que sim, tá? Mas como que funciona o preenchimento? É isso que eu vou ensinar agora para vocês, gente. Então vamos lá. Olha só. A gente tem a seguinte situação, olha só. Lá no item A, ele fala o seguinte: comercial Andares limitada, duplicata número 62/1, no valor de R$ 1.000, com vencimento para o dia 5. O que eu vou preencher aqui, então? Ó, eu vou vir aqui, ó, em fornecedor, lá na planilha, e vou colocar comercial Andares. No meu caso, eu só pintei de preto porque a minha planilha já está preenchida, tá, gente? Eu só pintei ela de branco para vocês não verem, né? Ah! Que coisa! O professor preparou antes da aula a planilha. Que absurdo não deixar a gente ver! Nossa, gente! Documento número. Ele colocou injusto também, né? Número 62/1. Então, documento número 62/1. Valor. Aliás, o tipo de documento. Duplicata. Né? Ele falou que é uma duplicata. Marcelo, eu quero fazer na apostila. Não cabe duplicata nesse espacinho que ele deu aqui. Né? Põe só um dupe, né? Um D de duplicata. A data que vai vencer o meu documento, dia 5. Ah, mas 5 do que, Marcelo? O exercício só falou 5, então para a gente só interessa 5, mais nada. E o valor, que é de 1.000 dinheiros, né? Então tá aqui R$ 1.000. Acabou, ele não falou mais nada, então eu não posso preencher o resto. O B, ele falou lá, eu vou até já fazer mais rapidinho aqui o B. Falou comercial Almares, documento 231, número 1, duplicata, vencimento para o dia 10, no valor de 540. Agora, prestem atenção na letra C, porque é nela que o jogo começa a mudar, tá? A letra C, ele fala o seguinte para a gente: pagamento no dia do seu vencimento da duplicata 62/1 no valor de R$ 1.000. O que eu vou fazer? Eu vou procurar nas que eu já preenchi, qual que é essa? É a primeira. Então eu vou terminar de preencher a linha dela. Então o que eu vou colocar aqui? Na data do seu vencimento, então eu paguei ela no dia 5. Se eu paguei na data, o valor que eu paguei é de R$ 1.000. O saldo
é o quê? Se eu devia 1.000 e paguei 1.000, quanto sobrou de saldo? 0. 0. Teve juros? Não. Também não. E meu status? Meu status é pago. Tá? Aí, gente, o que é que vocês vão fazer nesse exercício? Vocês vão pegar a lista e vão preencher. Nem tudo vai estar pago. Então, tem coisa que o saldo não vai ser 0. O saldo vai ser o valor que eu ainda tenho que pagar. Tem coisa que vai ser paga com atraso. Então, eu vou ter que fazer o quê? O cálculo dos juros, né? Tranquilinho. Dá para fazer. Quem tiver, gente, quem tiver facilidade, quiser fazer isso, por exemplo, no Excel, o que é que vocês podem fazer? Faz a primeira linha, já constrói fórmula para tudo, né? E só faz o quê? Arrasta, né? Então, já tá. Ah, ó, o do Marcelo tem fórmula, né? Por isso que tem coisa em aberto e não pago, né? Aham, a Lívia tava ali de zóio, ó, só olhando ali, tentando copiar rapidinho. Então, gente, isso aqui a gente ainda não sabe, né? Essa semana até o Anderson perguntou, acho que na segunda-feira ou ontem, acho, se ia ter aula presencial, não presencial, como é que ficou, Foi ontem. né? Essa semana é a última semana, teoricamente, dessa situação que a gente está. Então, assim, possivelmente semana que vem volta presencial, mas a gente vai informar vocês assim que houver a confirmação, tá? Eu não volto porque eu mudei. Você mudou para onde, criatura? Ah, eu mudei para longe. Só que daí eu vou continuar online. Entendi. Tá? Então, assim, gente, outra coisinha, deixa eu já adiantar para vocês. A gente está chegando reta final do curso, né? E seria importante vocês darem uma olhada, o que é que tem, o que é que não tem aí feito, né, do projeto empresa. Quiser mandar para mim, né, que aí eu dou uma avaliada, vejo o que está faltando, o que precisa ser feito, tá? Para a gente poder organizar e preparar essa data para uma apresentação final de vocês, tá? Então, fica aí já o convite barra pedido, né, do professor para vocês. O que é que nós vamos ver, gente? Eu vou usar aqui o Contas a Pagar para fazer uma previsãozinha do que é que nós vamos falar na aula que vem. Então, ignorem esse trechinho aqui, ó. Na semana que vem, além de eventualmente fazer a correção desses exercícios, né? Nós falaremos sobre duas coisas. Uma que está na apostila, que é o fluxo de caixa, e a outra que não tem na apostila, mas que eu acho que é essencial para quem quer trabalhar eventualmente no departamento financeiro de uma empresa, precisa conhecer, que é um cara chamado DRE, tá? Demonstrativo de resultado do exercício. Marcelo, a gente já não viu fluxo de caixa? Não, a gente falou sobre movimento de caixa, que é outra coisa, tá? O fluxo de caixa, ele é mais abrangente que aquilo que nós falamos do movimento de caixa. E o DRE, ele vai ser uma ferramenta extremamente importante, porque é a partir dele que eu sei se a minha empresa teve lucro ou se ela teve prejuízo, tá? Ah, é só olhar, Marcelo, sobrou dinheiro em caixa, eu tô no lucro. Gente, pode até ser que isso aconteça, mas não é tão simples assim, tá? Então eu vou ensinar para vocês
É lógico que nós não vamos fazer um DRE contábil. O que é o DRE contábil, gente? É aquele que é feito por um contador profissional, né? Nós não somos contadores, nem eu sou contador. Então, a gente vai fazer um DRE simplificado para fins de conferência, né, sua, do financeiro, ou eventualmente, né, o Anderson resolve abrir o negócio dele, a Bianca resolve abrir de repente o negócio dela, né? Então, precisa pelo menos ter uma noção desse cara aqui para poder estruturar. E isso aqui, gente, eu vou contar para vocês. A maior parte das pessoas não sabe fazer e não faz, né? Aquela coisa assim, ah, já sei. Sobrou 5 mil reais no caixa da empresa. Eu posso gastar. Gente, não pode. Sabe por que não pode? Vamos lá. Eventualmente, sobre essas vendas que você fez, pode ter imposto que você ainda não pagou. Tá? E aí você usou esse dinheiro, em algum momento isso vai fazer falta. Pode ter despesas que você ainda não pagou. E quanto que você vai reinvestir na empresa? Vocês sabiam que é importante, né, que eu separe uma parte do lucro da minha empresa para reinvestir nela? O pessoal acha que é simples, né? Sobrou, sobrou. A empresa que se vire para se manter, né? Gente, eu preciso reinvestir por quê? Porque existe um custo para minha empresa ficar aberta. E dentre esse custo, além de tudo aquilo que a gente já sabe, aluguel, energia, telefone, internet, funcionário, né? A gente tem desgaste de equipamento. De repente você trabalha lá, é uma loja, em algum momento talvez você precise trocar as prateleiras, computador, ar-condicionado. E você não está guardando dinheiro para fazer esse projeto todo aqui? O que vai acontecer na hora que queimou o ar-condicionado em pleno verão, 45 graus? O que você vai fazer? Você vai pegar um leque e ficar abanando o teu cliente para ele não sentir calor? Né? Então, gente, é importante isso. Então, eu vou dar algumas dicas, inclusive na hora de fazer o fluxo de caixa, de planejar o futuro da empresa, tá? Então, não percam a aula que vem, seja ela presencial, seja ela remota, tentem acompanhar, porque vai ser uma coisa muito importante aí do ponto de vista financeiro da empresa, certo? Muito obrigado, gente, pela participação de todos. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Obrigado, senhor. Tchau. Semana que vem. Tchau, tchau.